Fala galera, na aula de hoje vamos mostrar para vocês quais os equipamentos necessários para você montar o seu cultivo indoor. A primeira coisa que você precisa definir é o espaço onde você vai cultivar. Se ele vai ser um espaço pequeno, um espaço grande, um quarto, uma estufa, um banheiro, né? Saber ali mais ou menos quantas plantas você vai cultivar e quanto você precisa de colheita, né? Para conseguir escolher aí o espaço que você vai desejar, né? Se você precisa colher muito, você vai precisar de ambientes maiores. Se você não precisa de uma colheita tão longa, né? Tão grande, você pode utilizar uma estufa pequena como essa, por exemplo, que é uma estufa de 60 por 60 com 1,60 m de altura. Existe de diversos tamanhos, né? Menores e também maiores. O importante é você ter o ambiente fechado, para não entrar luz de fora e também não sair a luz aí no seu ambiente, né? Não ficar tendo essa troca, essa vazão, porque vai ter momentos que a sua planta ela precisa estar dormindo. Então é necessário que você tenha um ambiente que não deixe entrar nenhum tipo de luz. Nesse modelo aqui da LEDs Indoor, por exemplo, ela tem uma coloração diferente, né, do padrão, que é preto no mercado, então ela acaba combinando aí mais com o seu ambiente, né, onde você vai instalar, você consegue colocar na sala, no quarto, mais tranquilamente. Você tem aqui um saquinho, né, um cestinho para você poder colocar suas anotações, né? Você que faz um controle de rega, quando você colocou a semente para germinar, quando entrou em floração, você consegue deixar a anotação guardada aqui. Tem um cestinho aqui no fundo, que é para você guardar os seus acessórios, né? A gente consegue guardar aqui a tesoura, guardar o higrômetro, o medidor de pH, deixar tudo ali para não ficar espalhado pelo quarto. Depois que você já definiu o seu espaço, né, o tamanho dele, quantas plantas você pretende cultivar ali, você precisa escolher a iluminação, que vai ser o sol do seu cultivo. A iluminação, ela é sempre definida conforme o tamanho do seu espaço. Se você tem uma estufa como essa de 60 por 60, você precisa entregar uma quantidade de fótons para essa planta e você vai buscar isso nos painéis, né, ou na iluminação de outra tecnologia, mas você precisa ter um sol no seu cultivo. Então, hoje em dia, a gente baseia a iluminação por tamanho de estufa. Numa estufa de 60 por 60, por exemplo, é normal que você utilize as tecnologias Quantum Board na faixa de 60 a 120 watts. Aqui nessa estufa de 60 por 60, a gente utiliza uma QB 120. Isso seria para você conseguir ter o rendimento máximo que esse espaço aqui possibilita para você. Esse modelo de 120 watts, ele tem um tamanho de 30 por 30 centímetros, então ele atende muito bem, né, a estufa de 60 por 60, cobre bem o tamanho da área. Ele tem o dimerizador, que é o controle de potência ali de 0 a 100%. Esse modelo aqui ele utiliza driver isolado, né, que é um driver que vai suportar umidades altas, então para quem vai fazer o cultivo, está na vegetação, está na germinação, onde você faz, tem que ter uma umidade maior no seu ambiente, o painel ele já é feito para suportar essas umidades altas também. Mas se você está iniciando, não tem ali como investir, né, porque esses painéis ele acaba tendo um custo inicial alto, você pode começar utilizando uma QB60 que já vai entregar um cultivo para você de excelência também. Agora que você já definiu o tamanho do seu espaço e já escolheu a sua iluminação, a gente precisa fazer a troca de ar desse ambiente que vai ficar 100% fechado. Então a gente precisa ter um exaustor pegando o ar de fora e colocando para dentro, que fica normalmente aqui na parte de baixo da estufa. Então ele vai estar pegando o ar de fora dela e jogando para dentro, o ar novo, né? Porque a estufa está fechada. A iluminação, ela está gerando um calor aqui constante, né? Esse calor, ele está subindo, né? Porque o calor ele sempre sobe no ambiente e ele está saindo pelo exaustor aqui fora, aqui em cima por esse duto. Então você tem a entrada de ar, a circulação de ar aqui dentro e a saída dele ali. Por isso você tem a renovação completa de ar do seu ambiente. A planta, ela absorve CO2 para fazer a fotossíntese, né? E libera o oxigênio no ambiente. Se você não tiver ar novo, esse CO2 novo entrando, a planta não vai conseguir fazer a fotossíntese dela, ela vai ficar travada. Por isso que é importante você sempre ter uma entrada de ar. Se você só tiver uma saída, você precisa ter alguma coisa aberta no seu ambiente, seja uma porta, seja as entradas de ar passiva, como essa telinha que tem nas estufas aqui, mas você precisa que o ar esteja entrando de alguma forma, passivamente ou ativamente. Qual que é mais necessário? Vai depender muito da temperatura do ambiente onde você está cultivando. Se for um ambiente mais quente, com mais umidade, o ideal é que você tenha essa entrada de ar ativa, né, com exaustores.
Se você já tem ali um ar-condicionado, né, tem um ambiente mais controlado, você até consegue ter uma estufa sem um exaustor de entrada. Um outro item indispensável no cultivo é o timer. É o timer que vai fazer o controle do seu fotoperíodo. Lembra, na vegetação a gente precisa de 18 horas de luz e 6 de escuridão, e na floração 12 horas de luz e 12 horas de escuridão para as plantas fotoperíodo. Então imagina que você vai ter todo dia que ligar e desligar aquele painel manualmente no botãozinho. Então, em vez de você ter que ficar ligando e desligando o painel todos os dias, você pode utilizar um timer. Esse aqui, por exemplo, é um timer analógico. Você vai configurar a hora dele, né? Você vai ver aqui qual que é a hora certinho, vai configurar a hora que você quer que ele ligue e desligue, e aí ele vai fazer essa função todos os dias naquele horário que você programou. Esse aqui é um timer analógico, onde você consegue fazer uma configuração apenas, mas existem os timers digitais, que você consegue fazer acho que até 9, 18 configurações. E uma vantagem do timer digital é que ele tem uma bateria interna. Então, caso acabe a luz da sua casa, ele vai segurar aquela configuração que você fez de horário por algumas horas ainda. O timer analógico não, ele vai travar no horário e aí quando voltar a luz ele volta a funcionar com o horário que ele tinha desligado antes. Então o timer digital ele tem essa vantagem em cima disso. Um outro item importante na parte de ventilação é o ventilador. É ele que vai fazer essa circulação e ajudar na transpiração da planta. A gente falou sobre o VPD, né, que é a questão de transpiração ali, de controle de temperatura e umidade, e o ventilador ele tem um papel super importante para fazer com que essa umidade essa transpiração que vai acontecer nas folhas sequem para que ela continue transpirando. Então, você ter um ventilador, seja ele num quarto, num ambiente mais aberto, um galpão ou uma estufinha pequena, é totalmente necessário, até mesmo para ajudar ali no fortalecimento do caule da sua planta. Para quem tem a preocupação se o cultivo vai dar cheiro, se o vizinho vai reclamar ali, que vai saber que o cultivo está acontecendo, existe o filtro de carvão. Ele é ligado no exaustor de saída, ele é um item aqui, tem essa loninha, né? Ele tem um carvão ativado dentro dele. E para que ele serve? Ele vai ser ligado no exaustor de saída. Esse exaustor de saída ele vai estar puxando o ar para fora, só que esse ar ele vai estar entrando primeiro pelo filtro de carvão. Então esse ar ele entra no filtro, esse carvão faz a limpeza desse odor, né, para não ter mais o cheiro da planta, e na hora que sai do exaustor aqui fora, aqui no duto, esse ar ele vai sair sem odor nenhum. Então aquela preocupação de, pô, as flores elas têm muito cheiro, né, forte e tudo mais, vai ter problema? Se você achar que tem problema, tem a possibilidade de ter um filtro de carvão. Normalmente a vida útil dele é uns 2 anos assim em média e depois você tem que trocar, né? Ou o carvão dentro, tem alguns modelos que você consegue trocar o carvão ou então, né, o carvão, o filtro inteiro, né? Tem alguns que você não consegue trocar o carvão. Você precisa substituir o item inteiro também. Aqui na parte de dentro da estufa, a gente tem o termigrômetro. Ele está ali na cestinha da estufinha desse modelo aqui, ele tem uma cestinha para acessórios e tal. E aí a gente tem ele aqui, ó. O termigrômetro, ele vai fazer a medição de temperatura e de umidade. No aparelho, normalmente, existem vários tipos de medidores, mas esse aqui, por exemplo, ele faz a medição de temperatura indoor, que é no aparelho, e de umidade no aparelho. E ele tem esse cabinho aqui também que está pendurado, que ele faz a medição de temperatura outdoor que vai aparecer no visor do aparelho. Então você consegue ter a ideia da temperatura, por exemplo, se você quiser, você pode deixar esse aparelho fora da estufa, para você saber a temperatura de fora dela, e o cabinho deixar ali próximo ao topo da planta. Conforme a planta vai crescendo, você vai subindo aquela pontinha, para você ter uma ideia da temperatura que está chegando no topo da planta. Porque se você colocar, por exemplo, esse medidor aqui no chão, tem muita sombra, a planta está fazendo sombra e tudo mais antes de chegar nesse medidor. Então você vai ter uma temperatura meio que falsa. Você não vai saber se a sua planta está com calor no topo dela. Então você deve se atentar como que é o seu medidor. Se ele mede a umidade e a temperatura no aparelho e também a umidade e a temperatura no cabinho. Porque, por exemplo, se você deixar o aparelho fora e só o aparelho medir a umidade, você não tem a umidade dentro da estufa. Por isso que ali, nesse caso aqui, o aparelho e o cabinho estão dentro.
eu não estou medindo a temperatura de fora da estufa, estou medindo apenas interna, porque eu também quero saber a umidade que está medindo apenas no aparelho. Pô, eu quero saber a umidade que está tendo próximo da minha planta. Você vai pegar o aparelho, nesse caso aqui que só está sendo medido no aparelho, e vai colocar ele perto da planta para você entender ali quanto de umidade está realmente chegando na planta e não aqui nessa parte de cima. Por isso que é importante saber aonde exatamente estão os sensores do medidor para você ter um controle muito mais exato. Continuando na área de medidores, um outro item indispensável para qualquer tipo de cultivo, seja ele um cultivo mineral, um cultivo orgânico, é sempre importante você ter os controles. Então, no caso, a gente tem aqui o medidor de pH, que é ele que vai fazer o controle, né, da absorção de nutrientes da sua raiz. Por isso que a gente precisa ter um pH controlado no cultivo orgânico ou no cultivo mineral. Dependendo dos cultivos orgânicos ali, o controle pode ser um pouco mais longe assim, não precisa ser tão próximo, mas é sempre bom você acompanhar o pH independente do estilo de cultivo. Vocês vão ver no mercado que existem diversas marcas de medidores de pH, desde R$50, R$2.000, tem todos os níveis. Você pode perguntar, qual que é a diferença deles? O que muda de um medidor de pH de 50 para 200 para R$1.000? Vai ser a medição dele e a calibração desse medidor. Normalmente as melhores marcas, né, como esse aqui por exemplo, esse aqui é um medidor da Blue Lab, que é uma marca americana, que já tem muito tempo de mercado, é líder de mercado de medidores. Esse modelo, ele é a prova d'água e a prova de impacto. Então, por exemplo, se eu tenho um balde e eu tenho ali, estou medindo e deixo escapar e ele cai, ele não queima. Ele vai ficar boiando ali nesse balde. Se ele cair no chão, a chance de quebrar é muito mais difícil, porque ele tem ali algumas proteções contra impacto. Então a grande diferença das marcas de medidores vai estar nessa questão da medição mesmo, né, do quanto ele está te mostrando ali que está o seu pH e da calibragem dele. A chance desse medidor aqui descalibrar é muito mais difícil. Você vai ter uma frequência de calibração muito mais longa, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse medidor aqui e eu costumo fazer a verificação dele a cada 15, 20 dias. Tem outros medidores, que é aqueles amarelinhos, né, que você encontra normalmente ali por 50, 80 reais, que você tem que fazer a calibração dele praticamente em toda a rega e ainda assim fica a dúvida se ele está batendo certinho o que era para bater. Então, se você tem um cultivo que é necessário ter um controle muito mais preciso de pH, o ideal é que você procure um medidor que seja mais confiável, que vai te entregar o resultado mais adequado para o seu cultivo. E para você que tem um cultivo que tem a necessidade de um controle mais preciso de pH, o ideal é que você busque uma marca de confiança, que ele tenha essa confiança de que você vai calibrar ele vai demorar para perder essa calibração, que você vai fazer a medição, que essa medição está batendo certinho, que está mostrando ali, né? Se o pH da solução está 6, tem que aparecer 6 aqui. Então busque por uma marca ali que já tem um nome no mercado, né? Que já passa essa confiança aí para os cultivadores. Outros dois itens bastante importantes no seu cultivo é o umidificador e o desumidificador. Aqui eu trouxe para vocês o umidificador. Esse modelinho é um modelo pequeno para atender uma estufa pequena. Então também na hora que você for definir o seu espaço para a quantidade de planta, lembre-se que você tem que ter um umidificador dentro para controlar a umidade principalmente na fase de vegetação. Então ele vai acabar ocupando um pedacinho ali do seu ambiente. Lembre-se na hora de dimensionar os seus vasos, deixar separado esse espacinho porque é muito importante para o seu controle de VPD. Para ambientes maiores, se você tem ali uma estufa grande, ou um quarto, ou um galpão, existem modelos de umidificadores industriais. Você encontra no mercado aí para qualquer tipo de tamanho, até mesmo para uma estufa de 1 por 1, vai ser um modelinho um pouquinho maior do que esse. Conforme o ambiente vai crescendo, você precisa ter um umidificador maior. Para a fase de floração, onde a gente necessita de uma umidade menor, para quem tá com esse problema, não estou conseguindo controlar a umidade, está muito alto, existem os desumidificadores, que são equipamentos que vão puxar a umidade para dentro dele e guardar num reservatório. E aí você vai precisar, né, esvaziar esse reservatório de tempos em tempos. E normalmente a diferença dos desumidificadores é isso, o quanto ele puxa de água para dentro, né, de umidade para dentro, e qual que é o tamanho do seu reservatório. Então, quanto menor o reservatório, mais vezes no seu dia você vai ter que ir lá trocar, né, limpar esse reservatório. Quanto maior, você consegue ter um intervalo.
No umidificador a mesma coisa. Esse aqui, por exemplo, se não me engano, é de 2 litros. Então ele vai durar ali numa faixa de 6, 8 horas no máximo dentro da minha estufa. Depois eu vou ter que ir lá e completar ele novamente. Por isso que tem que se atentar bem ali também como você vai ter esse tempo, né, para fazer essas trocas, para escolher o seu umidificador e desumidificador mais correto. Vocês puderam ver que dentro de um cultivo a gente tem alguns equipamentos que são elétricos e vão precisar de energia. Temos a iluminação, exaustor de entrada, exaustor de saída, ventilador, umidificador ou desumidificador. Então o ideal é que você tenha, por exemplo, uma extensão, um filtro de linha, né? Esse filtro aqui, por exemplo, ele tem fusível, então se você tiver uma variação de energia na sua casa, alguma coisa assim, essa régua aqui, esse filtro de linha, ele vai segurar essa queda para não passar para os equipamentos. Então é muito importante, né, ainda mais para a iluminação, que é um equipamento caro, que você faça essa proteção. Tenha ou um filtro de linha, um estabilizador, algo que vai suportar essa variação de energia caso ocorra. E também para deixar mais organizado, né? Você consegue prender aqui na parede, deixar do ladinho da estufa e ligar os equipamentos aqui tudo numa régua só para não ficar aquela confusão de fiação aí no seu cultivo também. É muito importante que a ligação elétrica seja verificada conforme o tamanho do seu cultivo. Se você vai fazer, eu tenho uma casa, vou fazer um cultivo num quarto onde eu vou ter ar-condicionado, vou ter bastante iluminação, bastante potência de luz, exaustores e tudo mais, olhe a fiação do seu ambiente, veja se ele vai suportar toda aquela carga de energia ou se é necessário, por exemplo, instalar um disjuntor só para aquele seu ambiente. Claro, por uma estufinha pequena, uma estufinha até 2 metros por 2 metros, né? Dá para aguentar tranquilo. É muito difícil porque a carga não vai ser tanta. Mas se você vai fazer ambientes abertos, né, como quarto, galpão, tem que se atentar muito nessa parte elétrica para também, né, não dar nenhum curto e não prejudicar o seu cultivo. E um acessório que é indispensável no cultivo é a tesoura também. Porque em todo momento, desde a fase inicial da planta, você vai ter manuseio nela, seja numa poda, em cortar uma folha, em cortar um galho. Então é bem importante que você tenha uma tesourinha, né? Existem diversos modelos no mercado, por exemplo, mas esse aqui eu acho bem facilitador porque ele tem a molinha aqui no meio. Então você não precisa ficar abrindo ela, você só vai apertando para ela cortar a sua folha e o seu galho, é muito mais prático. Eu vou mostrar para vocês aqui as duas formas mais básicas de vaso de cultivo. Hoje a gente tem diversos modelos, né, desses vasos tradicionais, a gente tem de plástico, tem de feltro. O que muda entre eles, né? O plástico por feltro vai ter dois tipos. Tem o plástico que ele é totalmente fechado e só tem aqueles buraquinhos embaixo, né, para fazer a drenagem ali de água. E aí ele não vai ter respiro de raiz nas laterais, ele só vai ter respiro de raiz na parte de baixo e na parte de cima. Os vasos de feltro, por ele ser feito em tecido, você tem essa oxigenação de raiz por todo o vaso, por cima, por baixo e pelas laterais. Você também hoje consegue encontrar vasos de plástico que possuem furos, microfuros nas suas laterais para ter essa oxigenação. No meu caso, eu prefiro ter tipos de vaso que tenham uma drenagem melhor, né? E eu escolho assim, se é um vaso que eu vou ficar movimentando, eu prefiro esse vaso de plástico. Porque se a gente tem o feltro, ele é um tecido, então ele vai meio que soltar aquele solo nas laterais ali do vaso. Então eu prefiro usar um vaso de plástico por ser mais firme. Se é um cultivo onde minha planta ela vai ficar parada, eu não vou movimentar aquele vaso, aí sim eu já prefiro utilizar o vaso de feltro, por conta dessa oxigenação de raiz que vai ser maior e eu não vou ter nenhum estresse ali com a minha raiz porque não vou estar mexendo no vaso. Então a gente utiliza esses vasos menores para fazer cultivos minerais, onde a gente não precisa ter nutrição ali no solo, né? A gente vai entregar isso de forma líquida, ou também para cultivo organomineral, né, onde a gente prepara o solo ali minimamente, né, com algumas coisinhas orgânicas, ou até mesmo super solo. Então, normalmente esses cultivos são feitos em vasos menores, vasos de 12, 15, 8, 20 litros, mais ou menos nesse tamanho, não tende muito a passar disso, porque você não tem muito porquê você fazer um cultivo mineral num vaso de 50, de 100 litros, por exemplo. Você vai estar entregando muita nutrição para o seu solo que pode ficar ali acumulada e demorando para ser absorvida. Então, cultivos minerais normalmente são utilizados em vasos menores. É muito difícil você ver pessoas cultivando vasos grandes com esse tipo de cultivo. E vamos ter também as camas de cultivo,
que está bem famosa hoje em dia, esses cultivos de solo vivo, que é onde você deixa de cultivar a planta para cultivar o seu solo. E aqui hoje eu trouxe para vocês um vaso quadrado de feltro, que é um vaso estruturado. Então ele tem os canos PVC, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para sustentar todo esse solo que vai ali dentro. Normalmente são camas para fazer uma quantidade grande de solo para você conseguir entregar uma vida para ele. Lembra, num vaso pequeno é muito difícil a vida permanecer ali, porque o solo vai acabar secando muito rápido e tudo mais. Nas camas de cultivo, por elas terem um tamanho maior, uma litragem maior, você consegue ter vida acontecendo ali no seu solo. Ela continua contínua porque o solo também continua mais úmido, né? E também pelo solo que a gente vai montar, que a gente vai falar nas próximas aulas aí, uma receita para você sobre o solo de cama de cultivo. Então eu consegui passar para vocês aqui como que é a montagem de um ambiente, os equipamentos necessários e para que eles são utilizados no nosso cultivo. Na próxima aula, a gente vai apresentar para vocês a montagem do nosso solo. Primeiramente, o Júnior vai mostrar a montagem de uma cama no till, né? Ele vai passar uma receita para vocês ali, mostrar para vocês como que é feita essa mistura e tudo mais. E logo após, eu mostro a montagem de um solo inerte, né? Como a gente faz um solo limpo, sem nenhuma matéria orgânica.